Hoje nós vamos falar sobre sequestro de bens, que encontra-se previsto no artigo 125 ao artigo 132 do Código de Processo Penal. Diferente do direito penal, no processo penal, o sequestro é uma medida que recai sobre o bem móvel e imóvel adquirido pela indicação dos proventes da infração. Analisando os artigos, trouxe algumas observações. Uma delas encontra-se no artigo 125, onde diz que caberá o sequestro do bem imóvel, ainda que tenha sido transferido a terceiro. Outra observação encontra-se no artigo 132, onde diz que recai o sequestro de bens tanto no bem móvel quanto no bem imóvel. O sequestro tem como objetivo capturar bens adquiridos com os proventes da infração. A exemplo de um celular comprado com dinheiro de roubo. Nesse caso, cabe o sequestro de bens. Olá, os colegas já explicaram sobre o sequestro de bens ou das medidas assecuratórias referente ao capítulo 6º do nosso Código de Processo Penal. Vou falar aqui um pouco sobre jurisprudências e doutrinas atuais. A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, também chamada Pacote Anticrime, atualizou o artigo 133 do Código do Processo Penal. Quando procuramos jurisprudência no site do STJ, encontramos muitas em relação à expropriação de bens proveniente do tráfico de entorpecente, amparada principalmente no artigo 243 da Constituição Federal de 88, que em seu parágrafo único reza que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Com a nova lei, conhecida como Pacote Anticrime, houve um aperfeiçoamento pelo legislador para o judiciário destinar bens expropriados por delitos transitados em julgado. E mais, deu destinação de bens sequestrados para o uso de órgãos de segurança pública em seu artigo 133-A, que no seu caput diz o seguinte: o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública. Temos vários exemplos na mídia da aplicação dessas medidas, e algumas ficaram famosas a exemplo de algumas publicações em sites de notícia. Por exemplo, no G1, Justiça autoriza o uso de carros de luxo pela polícia em Balneário Camboriú. Também no G1, Transformers da vida real. Carrões comprados com dinheiro do crime se tornam viaturas policiais de luxo. Espero que tenha ajudado na aquisição de conhecimento sobre o assunto e até a próxima. O sequestro de bem, diferente do arresto, que o arresto tem a finalidade é apreender quaisquer bens do devedor, o sequestro ele tem por finalidade apreender o bem do devedor no qual pende o litígio. O juiz, mediante o requerimento das partes, ele pode decretar o sequestro dos bens do casal nas ações de separação judicial, se o cônjuge as estiver dilapidando. O sequestro ele possui interesse de natureza pública, pois tem um objeto os proventos do crime. Vale informar que entende-se por provento o bem que foi adquirido por infração penal, ou seja, um indivíduo que comete um furto de R$2.000 e após cometer esse furto ele vai na loja e compra uma televisão. Então entende-se por isso. O sequestro do bem imóvel, o Poder Judiciário ele visa desfazer ou mitigar a vantagem econômica adquirida pelo acusado. Por exemplo, que eu dei assim, o indivíduo que rouba R$2.000 e vai e compra a televisão de R$2.000. Então, é econômica de pelo acusado com a prática de crime. Em alguns crimes, o sequestro também pode ter o caráter probatório. O recurso cabível para impugnar a decisão que julga o pedido do sequestro é a apelação criminal, que possui a força de decisão definitiva.
resolvendo o incidente processual, enquadrando-se na norma, né? Para encerrar, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente, na data de 29 de outubro desse ano, né? Onde a Polícia Federal ela fez uma operação em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul contra um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, né? Onde os suspeitos eles usaram os contratos falsos de prestação de serviços para poder desviar dinheiro público, né? E a Justiça determinou sequestro de bens de 100 milhões de reais nesses suspeitos.